Capítulo 10. No Bosque das Águas. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aerobus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, firmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escandalosas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colina. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto ao serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias,
que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. O que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-as mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento. Há muitos séculos, tornou Lísias, o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é o Filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, esclarecendo a importância desta dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódio e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Capítulo 11. Notícias do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois conforme vê,
Os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que não me seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei, poder informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de um grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina.
e não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia à iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Deixaram-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Glísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita, para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas.